né, já está rodando em grupos de WhatsApp que você não é mais o técnico do Guarani. Existe algo de verdade nisso e como você avalia essa situação de momento sua e do time de uma maneira particular? Não, com certeza se eu soubesse de algo, eu não estaria aqui, né, conversando com vocês. E sobre o momento, cara, nosso momento é ruim, né, temos que ser bem franco. A gente vem com derrotas consecutivas e aí não tem como não ter pressão por resultado, né, ainda mais aqui no Guarani. E eu assumo toda a responsabilidade, sem problema nenhum. Acho que os atletas estão dando o seu máximo, dia a dia, jogo. Também acho que falta um pouquinho de sorte para nós, mas, cara, a responsabilidade é toda minha. Júnior, boa noite. Boa Caio noite. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a escolha do Pedro Henrique. Você utilizou ele no primeiro tempo com 3 zagueiros, ficou meio confuso ali o meio-campo, com o Bruno Oliveira e também o Marlon. O que você queria propor desse primeiro tempo com essa formação? Perfeito. Obrigado. Não, obrigado, eu que agradeço. Ótima pergunta. Na verdade, o Pedro, que a gente tentou a mesma estratégia que na segunda parte do jogo contra o Mirassol, até os 30 minutos do Mirassol, que a gente conseguiu encaixar bem a marcação. O Bruno, ele é um meia, então ele na fase defensiva estava como beirada e na fase ofensiva como meia, fez bons treinos ali, né, ganhou a posição durante a semana, e a gente manteve a mesma estratégia que contra o Mirassol. Então essa foi a ideia de ter 3 zagueiros. Muitas vezes a gente fala 3 zagueiros e fica defensivo, né? Mas a gente estava com 5 homens em cima da última linha do Operário. A gente iniciou bem o jogo, depois com alguns errinhos ali a gente se perdeu de novo. E aí na segunda parte a gente fez as mudanças e na minha visão a gente melhorou bastante. Júnior, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Boa noite, Matheus. Queria saber um pouquinho como foi esses dias de preparação antes da partida de hoje. A gente ouviu bastante que o Conselho de Administração se reuniu para falar até sobre a sua saída do comando técnico do Guarani. Queria saber o que chegou para você, se você conversou com a direção do Guarani e agora, depois dessa derrota, muitas críticas, não só da torcida, mas também da imprensa, se fica insustentável a sua continuação no comando técnico do Guarani. Obrigado. Cara, essas perguntas não são para mim, né? Essas perguntas eu acho que é para Toninho e Danilo, esses caras que estão diariamente com a diretoria, né? O meu negócio aqui é trabalhar no dia a dia, focar no clube. Então, esse tipo de pergunta não tem como responder para vocês. Só sobre os dias de preparação. Sim, não, cara, sobre... Não, exatamente, eu não tenho que conversar com ele sobre isso, cara. O meu foco é trabalhar durante o dia a dia aqui com os atletas, meu foco é na parte técnica, tática. Que eu agradeço. Júnior, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. Boa noite, André. Eu queria entender um pouco do semblante dos atletas ali no final do jogo, né? Eles se reuniram e me pareceu eles esperando algo do líder e você foi ali, né? Acolheu eles. Como é que tem sido esse papo, né, pós-partida, 5 jogos, lanterna, e de que maneira você, que é um cara jovem, mas que sabe da bola, vai conseguir motivar um time que não consegue mostrar mais do que tenta dentro de campo? Legal. O mínimo que eu devia fazer, que eu devo fazer isso, né, acolher os atletas ali, porque a responsabilidade é minha. Então, assim, o modelo de jogo, estratégia, performance do dia a dia, né, a escolha de quem vai iniciar jogando, escolha do João hoje de ala, né, na fase ofensiva ponta, na fase defensiva um ala, ele tem esse potencial, tanto é que no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo e aí, né, andou bem, é um atleta polivalente. E a questão minha, eu avalio muito o dia a dia, sabe? Então eu não tenho como tirar a base da questão psicológica se eu não avaliar o dia a dia. E sinceramente para vocês, eu não vejo problema nenhum entre o nosso relacionamento aqui, a doação deles, de tentar fazer a função. Então, assim, eu sei que a pressão é grande, alguns sentem, normal. Não posso negar isso para vocês, né? Não posso omitir isso, que a torcida está insatisfeita, que houve os xingamentos. Pô, nós estamos no meio e está na chuva para se molhar. Então, eu vim para tentar solucionar, estou tentando achar os 11, estou tentando achar uma formação ideal, agora teve uns retornos importantes hoje, que é o meu dever esse. E também, pô, infantaria, eu sou da infantaria, eu tenho que estar na linha da frente, entendeu? Não tem como deixar afetar isso os atletas, é o que eu estou fazendo, é o mínimo que eu tenho que fazer, é assumir as minhas responsabilidades perante o grupo, perante o clube. Então, assim, não fujo delas,
Eu, no primeiro dia, falei para vocês poderiam me cobrar melhoras. A gente alterna muito durante o jogo, em tempo bom, 15 minutos bom, ao um segundo tempo entra bem, aí depois os últimos 15 não. É esse equilíbrio que eu tenho que buscar na equipe, sabe? Eu sou pago para isso, os atletas sabem disso. Então, cara, eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje, né? Privilegiado mesmo. Eu sei da pressão, pode ser que amanhã eu não esteja, eu faço parte do contexto do futebol, principalmente brasileiro, mas eu não posso nunca deixar de assumir minhas responsabilidades perante resultado, perante performance. Tá abaixo, mas a gente alterna muito durante os jogos. Hoje, por exemplo, a gente teve as finalizações para fazer o gol, não fomos felizes de novo. Entrou o VAR com mérito, o VAR veio para fazer justiça ao futebol e fez justiça hoje. O Reinaldo estava um pé à frente, está um pé. Assim como o pênalti, né, contra o América Mineiro. E eu não posso fugir disso. E eu estou falando para vocês exatamente que o responsável por todos os resultados negativos, essa performance não tão boa é minha. Júnior, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Ô, Victor. Na última coletiva que tivemos juntos aqui contra o Paysandu, eu perguntei para você o que o Guarani precisava naquele momento para reagir. Você falou do tempo, aquele tempo que teria, né, do intervalo do Paysandu para o Mirassol, cerca de 9, 10 dias. Você teve esse tempo, vieram 2 jogos, 2 derrotas. Contra o Mirassol, você disse na coletiva que até viu evolução no time. Por que é que esse tempo não foi suficiente para que o time evoluísse a ponto de ganhar um jogo? Cara, é legal essa pergunta, sabe? É o que eu estava falando agora para ela ali, que eu não fujo das minhas responsabilidades. E eu falei para vocês do tempo, cara, eu achei o tempo ideal assim para a gente treinar. Por que não ganha? Porque às vezes a gente pega equipes, cara, que também tem mérito. O Guarani é grande, devia ter ganho do Operário hoje, devia, com certeza devia. Criou chance para isso? Criou. Criou. A gente teve oportunidades para fazer. Mas por que não ganhou? Porque ela não entrou. Mas é só isso? Não, a gente precisa melhorar, A gente alterna muito, eu acabei de falar agora, a gente alterna muito durante os jogos. Então a gente iniciou os primeiros 15, 20 minutos bem, a gente sentiu um pouco o jogo, a equipe deles cresceu, criou as oportunidades dela, né, fez uma com mérito, apesar de a gente estar encaixado ali, mas eu não posso chegar aqui caças às bruxas, né? Eu tenho que, cara, me concentrar em achar a formação, em resgatar esses atletas, né? Esse pessoal que chegou agora aí, que foi os novos contratados, tem dado uma resposta boa juntamente com esse grupo que permaneceu. Então, o meu foco é sempre esse, sabe? Eu não posso chegar aqui, reclamar ou achar que o grupo não tem potencial. Eu acho que tem potencial, como eu sempre achei. E nós temos que trabalhar, diante dessas dificuldades. Se eu não me engano ali, eu sempre, como eu falei para vocês, sempre tenho um copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho que ver ele meio cheio sempre, né? Não tem jeito, cara. Senão eu não consigo fazer a coisa andar. Imagina eu chegar aqui e ficar reclamando para vocês de contratação, nunca vou fazer isso aí, cara. Eu acho que quem está aqui tem potencial, foi escolhido para estar aqui, né? E nós temos que achar esse equilíbrio aí. Hoje, e eu falei para os atletas depois do jogo, hoje a gente tirou isso de 3 zagueiros não fica vulnerável, né? Às vezes 3 zagueiros com uma linha de 5, a gente colocando mais gente em cima da última linha, que foi o meu pensamento esse, tu tem uma saída de 3, com 2 médios, né, 2 segundos volante e 5 em cima da última linha, foi a estratégia para nós pegar essas 2 linhas de 4 do Operário. Então, assim, às vezes a gente erra um passe ou outro, mas, cara, é do jogo, eles também erram, né? Então, a estratégia para o jogo, a gente sempre pensa em fazer o melhor e que vai dar certo. Vai dar certo. A gente treinou bem, cara. Esses 6, falaram 9, mas foram 7 dias, aí mais 2, 3 dias que a gente conseguiu fazer algumas manobras ofensivas, que é o grande dilema hoje, né? A gente, às vezes, fica bem defensivamente, daqui a pouco está bem ofensivamente, e defensivamente os caras criam oportunidade, até com, às vezes, certa facilidade, cognitivo do atleta. Mas, cara, eu falo para vocês, os atletas têm dado o que eles de melhor para mim aqui. Então, não posso reclamar. E tenho que assumir as responsabilidades que é minha dos resultados, tá? Minha mesmo, minha. Não tem nada a ver com os atletas. Eu que sou o cara que elabora estratégia, que eu mudo, que eu mexo, faço as mudanças. Então, assumo toda a responsabilidade aí. Boa noite, Júnior. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Júnior, sobre a tática, você respondeu tudo que já nesse resumo agora. Hoje a gente percebeu um time com muita intensidade, uma intensidade que a gente não tinha visto, inclusive, nos primeiros jogos, né, nos outros jogos comandados por você, principalmente na parte de ataque. O Guarani ganhou muitos duelos no meio-campo, chegava e disputava todas as bolas, isso até uns 15, 20 minutos de jogo. Depois parece que a gente sentiu, pelo menos, que a caixa parece que abaixou um pouco, né? Ou seja, talvez tenha faltado ar para os jogadores para continuarem nessa pegada justa. A partir do momento que acontece isso, a gente percebe muita limitação ainda técnica de atletas, né?
Desculpa tocar nesse assunto, mas a gente precisa Não, tocar sem nesse tipo de problema. assunto. A gente percebe algumas limitações técnicas de atletas, erros de passes bobos, movimentação mesmo. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação primeiro sobre isso e se pudesse falar também a respeito de... Hoje nós tivemos 4 atletas da base no banco de reserva. Quando o Jefferson se lesionou, você acabou fazendo uma adaptação, trouxe o João Vitor, que estava do lado direito, para o lado esquerdo, e entrou com o Diogo Matheus. Legal. É para poupar os atletas, entendendo que o momento é um momento muito difícil para colocar um menino da base, ou a gente pode entender que, por enquanto, não tem ninguém pronto ainda para jogar no profissional do Guarani, Júnior? A questão de limitação técnica é a responsabilidade minha de aperfeiçoá-los, né? É a responsabilidade de minha de aperfeiçoá-los. Então, precisamos melhorar, obviamente, todos nós, mas, assim, cara, vai melhorar, vai. Eu acredito sempre na melhora. A questão dos meninos ali, na verdade, eu fiz uma adaptação, por quê? Porque o Diogo aqui, anteriormente, já fez saída de 3, né? Pelo lado direito, aí tinha um zagueiro centralizado e um zagueiro pelo lado esquerdo. Eu tentei fazer isso. Diogo como stopper do lado direito, o Léo centralizado como zagueiro da sobra, para essa circulação, o Adel. E aí o João Vitor foi como ponta lá para a esquerda, na fase ofensiva, e o Reinaldo entrou para dentro. Ali que a gente começou a criar muito mais jogadas, né? A intensidade prevaleceu do lado esquerdo, a gente conseguiu ganhos de duelo 1 para 1. Então, pô, foi legal, sabe, ver essa dobra dos dois ali. E a questão dos meninos da base, foi essa opção do Diogo mesmo, né? Nesse momento ruim do jogo ali, da gente ter um pouco mais de experiência para não queimar no pé também, né? A gente ter uma circulação boa, esse passe que, se não me engano, foi o Diogo ou o Léo que deu para o Reinaldo, que originou o lance do Dantas, originou o lance do impedimento, do gol, né, que a gente fez com o Reinaldo, do Ayrton, com o impedimento. Então, foi mais por experiência mesmo, tá? Mas os atletas estão em evolução aí, são bons atletas, sim, do Sub-20. Júnior, boa noite. Caio Oliveira, da EPTV. Eu acho que do jogo já foi falada bastante coisa. Eu queria falar com você sobre a torcida. Você até entrou nessa questão agora há pouco, né? Que a insatisfação é comum, né, acontece. Eu queria que você falasse como é que você viu o comportamento da torcida hoje. Percebi que antes do jogo eles estavam insatisfeitos quando o time subiu para o aquecimento. No começo apoiaram, depois com o decorrer do jogo ficaram insatisfeitos novamente. Mas como é que você vê o comportamento da torcida nesse momento? E se você pudesse passar um recado para a torcida nesse momento, o que você falaria, Júnior? Cara, eu entendo a insatisfação, né, cara? Não tem como ser diferente, né, meu? A gente não está fazendo jogos brilhantes, assim, para orgulhar o torcedor e nem tão pouco resultado, né? Então a cobrança ela é normal. Isso é Brasil afora, é mundo afora, tá? Não é só aqui, não. Não é só no Guarani, é em todos os lugares. Todas as vezes que o clube passa dificuldade, o torcedor ele apoia durante o jogo, mas pós-jogo não tem como não ser cobrado, né? E antes do jogo, eu confesso para vocês que eu não vi, assim, um outro torcedor gritando, mas a minoria, né? Eu sei que hoje mesmo, foi até legal tu falar, porque a gente estava vindo para o estádio e a gente parou numa sinaleira, o ônibus parou numa sinaleira, no momento antes do jogo que a gente saiu do hotel, a gente veio para o estádio, né? E aí um senhor grisalho, assim, mais ou menos a idade do meu pai, uns 75 anos, bem na esquina. Aí ele ficou olhando assim pro ônibus e viu que era o Guarani. Aí ele bateu no peito, assim, sabe? E eu falei para eles antes do jogo, momentos que antecedeu o jogo, na roda, quando a gente fecha a roda, eu falei, cara, eu quero que vocês mentalizem esse tipo de torcedor, né? Que apoia, que acredita. Então é isso que nós temos que buscar. Falar coisas boas, né, meu? De coisa ruim a gente vê um monte de catástrofe aí acontecendo, um monte de... desculpa puxar esse assunto, né? Mas, pedofilia, enfim, tem vários problemas no Brasil afora aí, né? Econômico, cultural, né? De educação. Então a gente tem que mirar essas coisas, a gente tem que focar nessas coisas aí. Então não vejo problema o torcedor depois do jogo cobrar. E a outra foi... Não, cara, o torcedor, assim, eu sei que o torcedor tá magoado, tá ferido e... Nós todos, Guarani, Futebol Clube Guarani, pode ter certeza que a gente nunca vai deixar de dar vida aqui. Pode ser que o resultado não aconteça, que o torcedor esteja insatisfeito, que a gente não esteja fazendo jogos brilhantes, mas uma coisa pode ter certeza, brio, trabalho mesmo, trabalho. Pode as coisas não acontecerem, não tá saindo como a gente quer, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar, de dar 100%, não, 101% durante o dia a dia aqui. Então, assim, eu me orgulho muito, né, de estar à frente do Guarani, porque, cara, essa é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade mais importante da minha vida, mesmo eu tendo passado por Santa Cruz, Figueirense, CRB, que foram clubes, né, do porte do Guarani,
mas essa é a chance da minha vida, cara. Então eu farei de tudo para não desapontar, né? Mesmo no momento a gente não passando por uma fase boa. Tá bom? Valeu? Rapaziada, boa semana aí, tá? Fiquem com Deus aí, tá?